boa tarde a todos. Uma alegria estar com vocês aqui. Aproveitar o momento também agradecer o Heraldo, o pessoal da Grau 10, da Anamaco, pela oportunidade novamente. Sempre um prazer estar contribuindo com vocês aqui e podem contar conosco sempre. Hoje o assunto é bastante importante para vocês que são lojistas, só para a gente ter uma noção quem é lojista que está aqui. Muito bom, a maioria. Isso é excelente. Estamos falando direto aqui, assunto importantíssimo para vocês. Meu nome é Douglas, aqui está meu sócio Daniel. Se apresenta aí, Daniel. Estamos aqui, mas estamos ali também. E também estamos no Instagram, no YouTube como Santo Traço. A gente fica muito feliz, é o terceiro ano que a gente já está aqui nessa feira, junto com o pessoal da Anamaco e da Grau 10, falando da importância de ter estratégia no ponto de venda, né? Da gente olhar o ponto de venda como um local onde a gente pode ter nas nossas mãos a rédea do cavalo solto, né? Porque às vezes a loja parece um cavalo chucro, bravo, né? Desenfreado, que precisa realmente de comando, que precisa de estratégia e de direcionamento. E é isso que a gente faz também nas nossas mídias. Para aqueles que não conhecem, a gente faz o convite para que sigam a gente lá no Insta e também no YouTube, que tem bastante conteúdo. Aliás, um abraço para o pessoal do YouTube. A gente está transmitindo também essa palestra para o YouTube, não ao vivo, mas ela vai estar sendo gravada e vai estar rapidinho para vocês aí no canal. Eu e o Daniel estamos à frente de um escritório de design, né, especializado em varejo, e a gente fala muito esse tema porque a gente tem atuado muito dentro do material de construção, das lojas de material de construção ao longo do Brasil. Já são mais de 50 lojas de material de construção que a gente tem feito aí, mais de 400 projetos. Então a gente tem a vivência no dia a dia da loja, conhecendo diversos modelos de negócio, e a gente fala muito do verdadeiro varejo brasileiro, né, Daniel? Da gente entender na prática que, independente do modelo de negócio, né, do tamanho da sua loja, a gente sabe que o material de construção ele tem ali as suas características. De repente é um depósito de menor tamanho, de repente já é um varejo regional, uma loja já um pouco maior, ou próximo já de um grande home center. O importante é a gente entender que, independente do perfil da sua loja, independente da região que você esteja e do público que você atenda, também tem as diferenças do público, é imprescindível vocês terem uma estratégia de salão de vendas, uma estratégia de layout de loja. Porque o layout de loja ele não é só ali você agrupar produtos, agrupar categorias e dimensionar essas categorias. É preciso pensar que o seu cliente ele vai passar por ali através de uma jornada de compra. E essa jornada precisa ser estrategicamente planejada para esse cliente. Não adianta a gente só organizar os produtos, dispor os produtos e acreditar que a estratégia está planejada. Não é só isso. O legal dessa vivência que a gente tem com as lojas no Brasil todo, 19 estados, é que a gente conseguiu entender um pouco da realidade do varejo, das lojas de material de construção, nesses diversos formatos. E são realmente diferentes culturas, vivências de loja, umas mais apoiadas no balcão, outras menos, outras estão voando no WhatsApp, vendendo muito no WhatsApp, outras ainda estão na mesinha, outras ainda trabalham com a cadernetinha de venda para aquele construtor que faz o fechamento da compra dele no final do mês. São realidades distintas, mas o mais importante é de que a gente tem levado esse olhar de entender a loja como algo que precisa de direcionamento e estratégia na ocupação do salão de vendas. Porque pensem, tudo que a gente coloca no salão de vendas, ele precisa fazer sentido para o seu cliente, na jornada de compra dele, mas precisa fazer sentido comercialmente para você também, porque cada espaço da sua loja é importante e ela gera um custo operacional para você ou tem um espaço de lucratividade de venda com esse espaço que você tem. Bom, como eu falei bastante de jornada de compra, e o que é a jornada de compra? Então, dentro do escritório, é como a gente chama o método que a gente utiliza para planejar o layout da loja, planejar
esse layout de forma de fato estratégica, pensando que esse cliente ele vai estar ali passando por processos de conhecimento de produto, tomada de decisão, validação, até ele finalizar a compra. Nós vamos falar mais à frente ainda sobre isso, mas é importante entender que o layout de loja é muito diferente, a maneira com que a gente é criado isso é muito diferente de uma jornada de compra. E, como eu já falei, independente do modelo de atuação que você tem hoje no varejo, independente do tamanho da sua loja, é fundamental para o melhor desempenho da sua loja você trabalhar dentro dessa linha de raciocínio, dessa linha de criação. E é legal pensar, né, que normalmente as lojas, quando elas vão ser montadas, o que acontece? Você vai lá, aluga o seu salão comercial, ou você tem a sua loja que é própria, que você construiu há um tempo atrás e que você está ampliando. Aí você chama lá o pessoal de gôndolas, de venda de equipamento, o pessoal dimensiona as gôndolas para você e fala para você o quanto cabe de gôndolas. Mas a linha de pensamento que você precisa ter é de o quanto cabe de produtos na loja e quais são as categorias de produtos que você vai colocar nesse salão de vendas. Porque o pensamento nasce daí, da criação de um espaço onde você possa comercializar os produtos que você tem na sua linha comercial de trabalho. Vocês devem estar pensando, né, ou a gente pode imaginar de onde vem, né, essa linha de raciocínio. E também vocês podem estar se perguntando, pensando na realidade da loja, né, de que, a minha loja é muito simples, né, o cliente chega com a listinha de compra lá, apresenta para o meu vendedor vai observar as oportunidades que eu tenho de venda para ele, efetua a venda, ele vai lá no caixa, faz o pagamento, está feito. Essa é a jornada de compra do meu consumidor. É algo simples. Vocês podem estar pensando, mas por que eu vou pensar estrategicamente no meu salão de vendas se o meu cliente construtor chega com uma lista, eu atendo a lista dele, o meu vendedor efetua a venda, às vezes até vende um pouquinho a mais, se o cara um pouquinho melhor de lábia, e aí, que sentido faz ter um layout estratégico e uma jornada de compra? Bom, aqui a gente tem rapidamente um caso de um cliente nosso, onde ele trabalhava antes muito dentro dessa realidade que o Daniel falou, da operação do balcão, no atendimento ali da venda, onde o cliente chega com a lista já pré-determinada e o vendedor vê as oportunidades e efetua a venda. Aqui ele já tem a loja depois de transformada. É claro que aqui não só um trabalho de jornada foi feito um trabalho de design também, mas o principal aqui, a grande mudança que teve foi na maneira de operar a loja com a jornada de compra. Então, o balcão, ele não é mais, nesse caso aqui específico, o ponto central de atendimento. A loja passa a ser esse ponto de atendimento como um todo. Diante disso, o cliente ele começa a ter mais acesso a produtos, começa a se deparar com produtos que antes ele não sabia que a loja tinha, e aí começa a se gerar novas oportunidades de vendas a partir do momento que ele vê e tem contato com itens que não estão na lista dele. Isso gera o que a gente chama de a compra por impulso, que de fato é aquele que vai poder fazer uma alavancagem de faturamento no seu negócio. Porque você chegar e vender para um cliente onde ele está com uma lista de compra pré-determinada, é muito tranquilo. A venda praticamente está feita ali. Agora, o que você consegue fazer a mais? Você vai depender só do seu vendedor ou você pode usar a sua loja como um vendedor em potencial? E é isso que é interessante. A gente costuma falar que a loja, por si só, ela precisa ser um vendedor a mais na sua equipe. Está aqui o testemunho do Gustavo, que diz que todos os dias temos venda por impulso. Agora o cliente tem acesso a produtos que ele nem sabia que nós tínhamos. Os produtos ficavam atrás do balcão, eles ficavam sem o acesso dos consumidores. Então, com essa mudança, transformando a loja mais atrativa, mais vendedora, os clientes começaram a ter mais acesso aos produtos. Uma outra pergunta que vocês podem se fazer em relação à jornada: se eu perder o balcão de atendimento, também perco os meus clientes? Tá aí uma coisa que a gente escuta muito nas lojas de material de construção.
eu não posso tirar o meu balcão de atendimento porque tudo acontece ali. E olha, a gente já viu lojas mudando, reconfigurando totalmente o layout de loja, mantendo o balcão de atendimento, uma loja maravilhosa acontecendo, com muitos produtos à disposição dos clientes, e os clientes pegando senha para ser atendidos no balcão, sem a oportunidade de rentabilizar com essas vendas por impulso e pelas vendas de autosserviço. O que acontecia nesses casos era que a loja ela tinha ali, vamos dizer o seguinte, 100% da sua ocupação, né, por produtos, mas a visitação dos clientes se resumia ali a 20% da loja, e o restante da loja pouco visitada, né? Então a gente entende que, independente se for um balcão menor, se for uma mesa de atendimento, se for um terminal de atendimento, isso precisa estar não concentrado num único lugar, mas e sim, como eu falei, dentro do ambiente da loja, para o cliente conseguir ter contato com os produtos e entendendo também, claro, os setores que são importantes, os tipos de produto que são fundamentais ter atendimento. Porque nem todo tipo de produto precisa de um atendimento especializado. Tem muito tipo de produto que o cliente ele mesmo consegue efetuar a sua compra. E a gente não precisa polarizar, né, pessoal? Não vamos ser 8 ou 80. Ou é 100 ou é com. Não precisa pensar dessa maneira. A gente pode distribuir locais de atendimento de maneira estratégica dentro da loja nas categorias que precisam de atendimento. Então, no setor de máquinas, por exemplo, que a gente tem a mesa, um setor de pisos e revestimentos, de tinta, que precisa dessa venda assistida, uma venda que demora um pouquinho mais, e ali a gente tem a oportunidade de colocar, mas não restringir, não bloquear que a loja tenha vida e aconteça, dizendo que o atendimento é só balcão ou é só sem balcão, só autosserviço. Então a gente pode conciliar de maneira inteligente esses momentos de desaceleração na jornada de compra, no layout de loja, para que os clientes sejam atendidos. Está aí um testemunho também do Walter, lá do Grupo Monte do Amapá. Ele disse que colocando as mesas de atendimento nos locais estratégicos, percebemos nossos clientes circulando mais na loja, e inclusive começamos a perceber essa melhoria com o aumento do ticket médio. Esses dois testemunhos, outros que a gente está trazendo na palestra, vocês podem conferir no nosso canal no YouTube. Tem uma playlist de estudos de caso. São projetos que a gente implantou, onde os clientes estão falando da experiência dessa mudança de jornada de compra na loja deles. Uma outra linha de pensamento que vocês podem ter, bom, mas a minha loja só parou de vender por causa da crise. Estava voando na pandemia, todo mundo reformando, o negócio voou, aconteceu lá naquele período, agora deu a baixa, deu a crise, o governo mudou, está terrível. Não estou vendendo mais, então não vale a pena eu pensar em ajustar a minha loja agora. O que a gente fala nesse caso é que a gente precisa tomar, como o Daniel já falou no início, as rédeas do nosso negócio. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade, atuar efetivamente naquilo que nós temos controle. O que nós temos controle é a nossa loja. Não adianta eu terceirizar a culpa das vendas da minha loja, colocando abaixo as vendas na crise, no governo, em qualquer outra situação, e eu tratar a minha loja como se fosse um pequeno depósito, colocando produtos de ponta cabeça, sem ali valorizar o que eu tenho de melhor, que é o meu ambiente de loja. A gente precisa entender que a gente está muito acostumado a falar e chamar as lojas como pontos de venda, né? De fato acontecem vendas na loja, só que ela não é apenas um ponto de venda, é um ponto de experiência que o cliente tem com a sua marca, não só com os produtos, mas com a sua marca. Como que você está tratando esse cliente? Qual é a experiência que ele está tendo na sua loja? Não só no atendimento, mas no ambiente, na interação com os produtos. Então a gente precisa sempre pensar em oferecer o melhor para o cliente, não só em produtos, mas também em vivência que ele vai ter dentro do ambiente da loja. Estou com pouco dinheiro para investir na loja, o estoque está alto, estou sem caixa, não consigo pensar em trocar gôndola agora, não consigo pensar em mudar minha fachada, ou em refazer a iluminação que está escura a minha loja. Reorganizar a loja fez eu simplesmente dobrar o faturamento. Dobrar o faturamento.
Não é fácil, mas procure informações de pessoas e empresas que são referências no segmento. Procurem conhecimento. Procurem levar o conhecimento para a equipe de vocês. É uma gôndola como muitas pessoas têm. Muitas lojas têm gôndolas iguais a essa. Mas a organização dos produtos passa longe disso. Isso. Às vezes o próprio lojista não se acha aquele emaranhado de produto que tem na gôndola. Saibam utilizar o recurso que vocês têm. Se é uma gôndola branca, tá todo mundo falando de gôndola preta agora, todo mundo trocando gôndola, a gente já viu o lojista pintando gôndola de preto. Não adianta pintar a gôndola, trocar a iluminação, se a gente não tem uma organização de categoria, uma gestão de categoria adequada para aquele expositor. Então, pensem que reorganizar, trabalhar a loja de maneira organizada, traz potencial de venda e de lucratividade para a sua loja, para o seu salão de vendas. Muitas vezes, os equipamentos você já tem na loja, você já está com a loja montada, é mudar a maneira com que eu olho o meu salão de vendas e a maneira que eu penso na estratégia, na reorganização desses produtos dentro do meu salão de vendas. Começamos falando então do conceito de jornada de compra. É o pensamento estratégico na ocupação do salão de vendas com layout de loja, de maneira que ela esteja ordenada e que faça sentido na jornada do cliente. Então, a linha de raciocínio até agora tem sido essa, e a gente aqui tem falado de algumas realidades da loja. Aqui a gente quer dar 3 passos. A gente procurou ser pedagógico nesse sentido de colocar 3 pontos. É claro que existem muitos outros, existem outras maneiras complementares a essa, para que a gente possa entender o conceito de loja. A gente tem um tempo escasso aqui para conversar com vocês, então a gente colocou 3 desses pontos, 3 desses passos, para vocês criarem uma jornada de compra inteligente para o cliente de vocês. Exato, né? A gente fala que a nossa atuação no mercado como designers, nós não somos aqui palestrantes profissionais, né, que são acostumados com palestra. Nós somos criadores de conteúdo, né, assim como o nosso canal, e desenvolvendo trabalhos. Então, muito dessa questão de conteúdo que a gente trouxe para essa palestra é buscar de uma maneira prática como vocês consigam sair da feira e já ter informações de como eu posso, na prática, já conseguir aplicar na minha loja. Como eu posso, na prática, através de 3 passos simples, já conseguir mudar coisas na minha loja e já começar a melhorar a performance dela. A ideia é essa, que vocês tenham um direcionamento para o que de fato consigam aplicar no negócio de vocês. Foi muito legal. Antes da palestra eu estava conversando, acho que com o Rodrigo, se não me engano o nome dele. Rodrigo. Estava falando com o Rodrigo, ele é de Goiás, acompanha nosso trabalho no canal, já falou que mudou algumas coisinhas ali, né, Rodrigo? Já fez alguns ajustes na loja, e a ideia é essa, que a gente pegue esse conteúdo e realmente coloque em prática no salão de vendas que a gente tem. Bom, o primeiro passo, pessoal, é o seguinte. Vocês precisam fazer uma leitura e um entendimento do seu negócio. Como que a tua loja se comporta no mercado de construção civil em que vocês estão inseridos. É impressionante, né, que diversos clientes que a gente atende, muitos vivenciam o dia a dia da loja, mas de fato não conhecem o próprio negócio, porque não conseguem ter uma leitura do próprio negócio de maneira objetiva. Então, quando a gente fala de você entender o seu negócio, é você fazer um levantamento, categoria por categoria de produto, como está isso dentro do seu salão de vendas, quando a gente fala em ocupação de salão de vendas, e por uma medição simples mesmo de metro quadrado, para a gente ter uma questão aproximada. Bom, eu tenho no meu salão de vendas aqui, aproximadamente de pisos de revestimentos, ocupação aqui, um exemplo que nós estamos trazendo, tá, pessoal? 10%, aqui em gabinetes eu tenho 40% de ocupação no meu chão de loja, tintas eu tenho a ocupação de 10%, e você vai levantar todas essas categorias. Em paralelo a isso, você levanta também as vendas do mês. Você faz o levantamento de pelo menos 6 a 12 meses dessas mesmas categorias e cruza essas informações. Quanto que essas categorias representam para o meu negócio comercialmente
e como elas estão representadas no salão de vendas. É bem provável que em algumas categorias vocês possam pegar discrepâncias absurdas. Nós já vimos discrepâncias muito grandes, como o exemplo, né? A gente está falando que, imagina que um setor de pisos e revestimentos vende 60% do faturamento da loja, de maneira hipotética, e ele ocupa 10% do salão de vendas. Imagina que esse setor está pedindo passagem para estourar de vender na loja. E um setor de gabinetes que representa 3% de vendas ocupa 40% de ocupação na loja. Aí você já começa a ter um olhar estratégico sobre o seu negócio e fala assim, poxa, é mais interessante comercialmente eu reduzir a minha oferta de gabinetes, nesse caso, e aumentar a minha oferta de business, porque é um setor que me gera muita demanda, ou perceber dentro da loja, de repente, outras oportunidades de setores que você pode redistribuir de uma maneira mais inteligente. Então, o primeiro passo e fundamental para você saber para onde você quer chegar é saber onde eu estou, é saber como eu estou hoje, avaliar de uma maneira racional como que eu estou hoje, como que meu negócio está representado em números e em ocupação de loja atualmente. Esse caso que o Douglas falou, inclusive, foi um caso real, um cliente, quando a gente fez esse levantamento com ele, ele olhou e falou, cara, eu tenho um showroom de gabinetes aqui. E aí ele foi ver os números, 3% do faturamento dele. Ele falou, para tudo, eu preciso repensar essa ocupação aqui. Então, realmente, entender o seu negócio é o primeiro passo. Então, por exemplo, né, e normalmente é isso que acontece. A loja é ocupada de maneira desordenada. E normalmente, salvo o meu engano, pode ser um deslize aí do pessoal de compras. A gente não está falando de compras aqui, mas às vezes o comprador foi lá na lábia do vendedor que estava vendendo um lote, sei lá, de cadeados, ou um lote de cadeiras de praia. A loja foi ocupada absurdamente de cadeiras de praia e de itens de lazer e garden, que representa 0,5% do faturamento, logo na entrada da loja. Então, ou uma área de impermeabilizantes, o setor inteiro de pintura, só com impermeabilizantes. E às vezes isso nem precisa estar no salão de vendas, ele vai direto para a obra. Você efetua a venda, ele vai direto para a obra. Então, pensar a maneira com que eu ocupo o salão de vendas comercialmente é o primeiro passo realmente. Uma dica também, pessoal, que aqui vale uma ressalva para vocês prestarem atenção. Muitas vezes um trabalho em conjunto com a indústria é muito interessante. Eles trazem materiais para suas lojas, ajudam ali com expositores, né, trazendo ali ferramentas para auxiliar as vendas, mas cuidado nessa negociação. Muitas vezes você pode estar cedendo um espaço precioso da sua loja por uma linha de produtos ali que de repente não compensa tanto comercialmente para você. Por isso, assim, a negociação é boa, é válida, o trabalho da indústria é maravilhoso, mas avalie o seu negócio antes de fechar qualquer tipo de participação, para entender se realmente faz sentido para o seu negócio aquela negociação que vocês estão abrindo. Exatamente. O importante é sempre ter a valorização do espaço físico que você tem na loja e o resultado. Pense que vocês têm um loteamento na loja e que cada metro quadrado é um lote que você comercializa, que você aluga, que você cede para a linha de produtos que você expõe ali. Se não está fazendo sentido comercial, troca, sem medo. E vai testando isso e vai vendo a rentabilidade que você tem com cada cantinho que você tem da loja, do seu expositor. Isso é uma linha de raciocínio interessante, você avaliar o metro quadrado da sua loja como uma área alugada para aquele setor. Quanto que aquele setor está me pagando por metro quadrado, referente àquele outro setor me pagando pelo mesmo metro quadrado. E você vai ajustando a sua loja ali comercialmente, vai equalizando isso, né? Bom, passo 2. Os setores e as categorias de produtos. Então, independente da quantidade de itens que compõem o mix da sua loja, eles vão estar sempre em 4 grupos de representações dentro da jornada. E cada um desse grupo, ele tem uma função e um poder de persuasão diferente com o seu cliente. Não dá para você comparar todos os produtos e como ele
faz a conexão com o seu cliente, porque são produtos diferentes, apesar de estar no espectro da construção, eles têm ali um poder de atração com o seu cliente diferente. E é disso que a gente quer falar agora. Por que é interessante esse agrupamento? Porque, como eu falei, tanto faz a quantidade de itens que você tem, tanto faz quais são os setores que você tem da loja. Ah, Douglas, mas eu não trabalho com gabinetes. Ah, eu não trabalho com tintas. Tudo bem, independente da quantidade de setores que você tem na loja, todos os produtos da sua loja eles vão se enquadrar dentro dessas 4 representações, desses 4 grupos, como o Daniel falou. Você precisa identificar na sua loja quais são os produtos de categoria destino, quais são ali os produtos de recorrência, quais são os produtos de valor agregado e quais são aqueles produtos de conveniência, que entram como oportunidades para o seu cliente. Você tem que conhecer o seu produto e conhecer o seu cliente de maneira que você consiga identificar qual grupo cada produto da sua loja está classificado. Pode acontecer de o mesmo produto estar classificado em mais de um. Acontece. Aí é importante você voltar na avaliação comercial e ver onde é mais interessante, como é mais interessante você tratar o seu produto. O Cláudio é o menino que arruma a loja para mim lá. Outro dia ele chegou para mim e falou: seu Daniel, eu comprei um blocão aqui de splash. Sabe aquele splash vermelho, amarelo, que se escreve com canetão vermelho? Vou precificar a loja. Funciona legal, dá um clima bacana, fica vendedora, né? Dá um clima de venda na loja. Existe exatamente nessa situação a categoria de conveniência e de oportunidade. A gente, no ano retrasado, a gente falou aqui na FEICOM sobre preço e promoção, oportunidades dentro da loja de material de construção. Então, depois... recomendo vocês a darem uma olhada no nosso canal no YouTube, tem essa palestra na íntegra. A gente está falando de ofertas, precificação, cartaseamento de preço dentro da loja de material de construção. E ela se enquadra ali na conveniência, na oportunidade, no preço diferenciado. Não dá para tratar todos os produtos em uma categoria só, num agrupamento único. Vamos falar de destino, né, Douglas? Para vocês terem uma ciência melhor, né, o que são cada um desses grupos. Categoria destino é muito fácil, são aqueles produtos que os clientes vão até a loja com esse produto já em mente, ou numa lista, né? Eles já estão ali de uma certa forma a venda já está pré-feita, está chegando ali para buscar aquele produto. E o que é mais interessante a gente entender desse tipo de produto? É que ele tem o poder de conduzir o meu cliente dentro da loja. Se o meu cliente chega na loja procurando esse produto, já com desejo, com esse produto na lista, esse cliente ele vai até esse produto independente de onde ele esteja dentro do meu salão de vendas. Então você pode tratar esse tipo de produto de maneira estratégica no seu salão de vendas para conduzir esse cliente até locais da loja que você percebe que tem pouco movimento, que você percebe que é pouco ocupada. Então ele tem esse poder de conduzir o cliente por dentro da loja. Para quem é lojista, se arrisca em dizer aí de uma categoria destino da sua loja? Que setor que se enquadra aí na loja de vocês? Conexão, hidráulica, tubos e conexões, legal. Mais alguma ideia aí, pessoal? Veda-rosca, legal. O veda-rosca ele está meio que ali no universo, né, da hidráulica, das conexões. Material básico, uma categoria destino, que normalmente vem na lista e nesses casos vai direto lá como vendedor na mesinha, né? Legal. Vamos pensar agora na recorrência e na rotina. Toda loja tem uma rotina. No supermercado tem a padaria, não tem? Vai lá o pessoal buscar o pãozinho, vai buscar o hortifruti de quarta-feira. A loja de material de construção também tem. E aí a gente enquadra os produtos de recorrência e de rotina nesse agrupamento que precisam estar dispostos de maneira inteligente e estratégica no salão de vendas. O que é interessante desse tipo de grupo de produtos? Que ele traz o cliente para a loja com frequência. Não é aquele tipo de produto onde o meu cliente vem, compra uma vez
e depois eu só vou ver o cliente depois, sei lá quanto tempo. Esse tipo de produto tem o meu cliente constantemente dentro da loja. Então, por exemplo, imagine que você é uma loja que atua muito ali com os profissionais de construção. Um exemplo, como o nosso amigo deu de hidráulica, pode se enquadrar dentro desse setor, como pode se enquadrar também dentro do destino. Por isso que eu falei, muitas vezes o produto ele pode se enquadrar em algumas classificações diferentes. Então, de repente, uma loja, eu só atendo prioritariamente aqui profissionais da construção, pedreiros, encanadores, e ele vem toda semana aqui comprar uma conexão, comprar um cano, ele manda um cliente vir buscar. Então, toda semana esse cliente está na loja, esse cliente está ali voltando para buscar esse tipo de produto. É uma categoria de recorrência. Então, isso é interessante você pensar o quê? Que esse tipo de produto, muitas vezes, ele precisa ter um fácil acesso para o cliente. Porque é um tipo de produto que o cliente ele já sabe o que precisa, ele já sabe o que quer, né? E ele tem uma outra função de um trabalho que precisa ir, ele quer fazer uma compra mais rápida. Você deixar a fácil acesso para esse cliente e depois programar os outros tipos de produto em volta desse grupo é interessante, porque ele vai, resolve o que ele quer e depois ele é pego pelas outras oportunidades que ele vai ter na loja. Eu sei que muita loja tem a categoria do cafezinho aqui, que o empreiteiro vai todo dia, passa lá para tomar um cafezinho para depois ir para a obra. Tem muita loja que funciona dessa maneira. Depois a gente tem o grupo de produtos de valor agregado. Esses são os itens com realmente os tickets mais altos e são aqueles produtos que geram desejo no cliente. O cliente tem o desejo de adquirir esses produtos. Normalmente esses produtos estão dispostos com uma iluminação diferenciada, eles têm que ter um expositor para valorizar esse tipo de produto. A gente esteve em Cuiabá alguns dias atrás e a gente viu um saldão de cubas. E aí tinha uma cuba lá, gente, era uma cuba, o preço normal dela era 5 e pouquinho, 5,5, uma cuba. Ela estava em saldão, eles estavam vendendo por 1.800. Ela estava exposta em cima de uma mesa plástica, uma mesa de jardinagem, num setor todo sofisticado, iluminado, com valorização do produto. Então, assim, os produtos de valor agregado, ele tem o poder de ajudar a sua loja a ter uma imagem de diferenciação. Poxa, aquela loja que tem os acabamentos diferenciados, que tem as linhas de metais assinados, os acessórios de banheiro que combinam com esses metais, que tem uma mesa de paginação. Então, normalmente, essa categoria de produtos ajuda a agregar valor ao seu negócio. Interessante pensar aqui também que, como eu falei, modelos de negócio diferentes podem gerar produtos de valor agregado diferentes. Por exemplo, eu tenho uma loja ferramentista, né, que não trabalha com piso, enfim. De repente, alguma máquina, algum tipo de ferramenta elétrica com uma máquina gera o principal, que é o desejo do cliente. Ele tem desejo desse tipo de produto. Isso é um produto de valor agregado. E por último, a conveniência, o impulso. Esses produtos não estão na lista de compra do seu cliente. Ele é o produto que tem uma responsabilidade muito grande no aumento do ticket médio da sua loja. Não finalizem a venda na mesa do vendedor ou no balcão, pelo amor de Deus. Porque vocês tiram a oportunidade de vocês fazerem a venda de conveniência e por impulso. O cliente já está na loja, ele já está lá, ele está aberto a comprar. Se a tua loja tem uma oportunidade exposta, se ela tem um produto que é conveniente, que está com preço bacana e que faz sentido para ele, ele vai comprar. Agora, se ele finaliza na mesa de atendimento, no balcão, ele já vai embora. Dali da mesa ele vai embora. Tudo que ele está vendo para lá, ele já se fechou para comprar. Então, coloquem sempre a finalização da sua venda no final da jornada de compra, não no meio. Porque senão vocês tiram o poder do aumento do ticket médio na venda da sua loja. Passo 3, os ciclos da jornada, a circulação do cliente dentro da loja. A jornada do cliente ela é construída, então, de acordo com as personas
que é a personalidade que o seu cliente tem, as ações que ele tem e as relações que ele faz no salão de vendas. Então, ele cria uma memória afetiva, ele cria uma memória de referência do seu negócio, e a partir do momento que ele está lá dentro, ele precisa ser conduzido, circular dentro da loja a partir de uma estratégia. Como vocês viram, o passo anterior dos agrupamentos é super importante para ajudar nessa condução que o cliente falou. Porque vocês viram que cada tipo de produto, cada grupo de produto, ele tem um poder diferente dentro da ação do cliente. E aqui a gente prepara a estratégia para ele circular e viver essa jornada dentro da loja. Os 4 agrupamentos dispostos de maneira estratégica, conduzidos pelos 5 estágios de circulação e dos ciclos da jornada. Aqui a gente vai dizer para vocês da descoberta. A jornada de compra do cliente dentro da sua loja precisa ser convidativa. No momento que ele entrou na loja, ele tem que descobrir as oportunidades que ele tem, seja de oferta ou de descoberta de categorias e produtos que ele precisa e que está na lista dele. Se a sua loja não está disposta de maneira que ele consiga enxergar tudo isso de maneira ordenada, a gente não está oferecendo uma descoberta, um primeiro impacto de visita do cliente na sua loja. Essa descoberta é fundamental o cliente entrar na loja, ter aquele primeiro momento de conexão com a sua loja e ele poder descobrir a sua loja. Poxa, eu estou com uma ideia inicial de compra, uma lista de pedidos, aonde eu resolvo essa minha primeira problemática. Ele vai descobrir a sua loja, identificar essa oportunidade, identificar o lugar onde ele vai resolver essa problemática. E a partir daí, como ele já percebeu, descobriu a loja, ele vai poder ter a oportunidade de ter as novas oportunidades de compra. Ele descobriu, aí ele vai conhecer. O conhecimento dos produtos que a sua loja oferece, os benefícios, características. A sua loja precisa mostrar isso para ele. É claro que a tua equipe de vendas bem treinada vai conhecer tecnicamente os produtos, mas a loja em si precisa mostrar esse conhecimento que você tem no segmento de materiais de construção, de maneira ordenada e coordenada. Então, a gente está convidando o cliente a conhecer aquilo que você tem como potencial. Depois do conhecimento, ele começa a levar em consideração. Aí ele começa a considerar se ele compra ou não esse produto. Eu preciso desse produto? Não preciso? Eu quero esse produto? Eu posso comprar esse produto? Eu devo comprar esse produto? Ele começa ali a fazer esse processo de consideração de compra. É claro que em alguns casos ele já considerou, ele considerou antes e ele já foi para a tua loja com a decisão de compra. E aí a importância da sua loja estar preparada para receber ele e a responsabilidade que você tem porque você foi na memória dele a primeira loja que ele teve como referência. Então a decisão é o momento que o cliente decide pela compra ou não. Esse momento pode acontecer em qualquer um dos estágios anteriores ou até antes da descoberta, como eu estava falando agora. Então a decisão de comprar é uma coisa, a decisão de comprar na sua loja é outra coisa. Ele pode decidir comprar em outro lugar. Se ele decidiu ir para a sua loja como uma referência de compra para ele, a sua loja tem que estar preparada para receber ele. E aí é o momento da finalização. Decisão de compra feita, vou comprar a loja, vou de fato finalizar essa compra. E é aquilo que o Daniel falou. Não façam esse momento de finalização no exato momento da tomada de decisão. Porque eu tomei a decisão de comprar, vou comprar, e eu já finalizo essa venda, eu deixo de ter novas oportunidades de conhecimento, de consideração e decisão. Então, finalizou aqui, eu estou finalizando aqui o pedido, mas eu não estou finalizando a venda ainda. A finalização da venda deve ser depois, no final da jornada, para nesse período de tempo ele ter novas oportunidades de consideração, de avaliação e decisão. E ter esse cuidado realmente, né, de no momento lá da finalização não botar tudo a perder lá, né? O cliente tem até o direito de decidir não comprar mais lá, quase na fila do caixa para fazer o pagamento. Então, cuidar realmente disso é muito importante. Na prática, né, a gente falou teoricamente,
a gente está mostrando aqui uma plantinha de loja para vocês entenderem a linha de raciocínio. Então, a gente tem uma jornada de compra com um início, a entrada da loja está aqui e a saída está aqui. Normalmente o salão comercial é dividido assim, né? Tem uma coluninha aqui no meio, ó. A gente podia estar fazendo uma entrada aqui, uma saída ali, mas a gente colocou uma entrada central. Então, o início da jornada está aqui. E ele é conduzido por todo o espaço da loja, de maneira com que ele circule e finalize a jornada aqui nos caixas, em toda essa área de finalização mesmo da compra. Importante ressaltar aqui, pessoal, que essa prática que a gente está mostrando para vocês é para vocês entenderem a construção, a linha de raciocínio que se tem, independente do tamanho de loja, independente do segmento. Porque essa linha de raciocínio vale para qualquer tipo de atuação de vocês. Qualquer metragem quadrada de venda, a linha de raciocínio é a mesma. Olha lá os quatro tipos, os 4 agrupamentos. Nesse caso específico, o negócio ele começa apresentando valor agregado para o cliente, mostrando ali como a loja quer se apresentar, quer ser reconhecida pelo cliente. Categoria destino está ao fundo, conduzindo o cliente até aquele local da loja, um local mais difícil de visitação. Recorrência mais ao centro da loja e já na finalização toda a parte de itens de conveniência e impulso, trazendo para o cliente ali novas oportunidades de compra. Estratégia macro desse negócio. Ah, mas Douglas, valor agregado é destino. É o destino da minha loja, pisos e revestimentos eu tenho que colocar lá no frame. Não existe convenção de mercado. Se alguém chegar para vocês e falar assim, pisos e revestimentos sempre tem que ficar no fundo, sempre não é sempre. Sempre existe um percalço, uma maneira diferente de se olhar. Entenda o seu negócio, como você quer principalmente ser reconhecido. Como o seu negócio quer ser reconhecido. E nesse caso, ele queria fortemente ser reconhecido com esse diferencial. A gente levou outras categorias de destino profundo. É importante esse negócio que o Daniel falou de reconhecimento. A estratégia que você vai adotar com a sua loja passa pelo reconhecimento que você quer que ela tenha no mercado. Por exemplo, eu não quero ser reconhecido como uma loja de produtos de valor agregado, eu quero ser reconhecido por preço baixo. Eu tenho o melhor preço da minha praça, da minha região, meu negócio é oferta, eu quero ser reconhecido com oferta. Comece a sua jornada com ofertas. Comece com um impulso já no início, já com oportunidades já no início. Primeira imagem que você vai ter na loja. Cara, é como você quer ser reconhecido que vai ditar como você vai trabalhar o seu ponto de venda. Exatamente. Depois a gente tem a ocupação em massa. Todos esses quadradinhos coloridos representam uma metragem quadrada dentro do salão de vendas que tem o cruzamento com os dados comerciais. Lembra lá do começo? Então, a gente predeterminou a ocupação de cada uma dessas categorias pensando no quanto elas representam e vão representar comercialmente para o negócio. Elas não estão ali de bobeira, elas não estão ali feitas de maneira aleatória. Elas estão sendo realmente colocadas de maneira com que traga a rentabilidade e justifique essa ocupação dentro do salão de vendas. E aí, cara, por fim, depois você vai dimensionar ali cada equipamento, cada expositor, cada gôndola, mas é importante ressaltar, quando você chega aqui, toda a estratégia do seu salão de vendas já tá feita, já está dimensionada, já pronta para funcionar. O que você vai ter a partir daqui é ajustes de mix, é ajuste ali de um módulo a mais, de um setor, reduzir um pouco aqui, você vai ajustando tempo a tempo, mas a estratégia já está feita. Isso aqui, para você implantar na sua loja e aumentar o desempenho da sua loja, é impressionante os resultados que a gente vem vendo implantando um negócio como uma linha de raciocínio como essa. E é interessante frisar e reafirmar que essa forma de pensar, de construir o salão de vendas, não é para lojas grandes, pequenas, médias, é para todo tipo de loja, porque você entende comercialmente o seu espaço físico de salão de vendas.
e de certa maneira você ocupa e negocia ele com a indústria, com seus fornecedores ou com você mesmo. Você pode estar falando assim: Daniel, minha loja não tem força comercial para eu chegar para uma Deca e falar que minha ponta de gôndola custa X mil reais. A Deca vai olhar para mim e falar: tá bom, beleza, se quiser põe, se não quiser não põe. Mas você, e para você, e para o seu negócio, justifica? Então, lembra daquela coisa de assumir a loja para a gente mesmo, a responsabilidade para a gente? A indústria pode ser que não valorize isso no meu ponto de venda, mas eu preciso saber o valor que tem. Eu preciso saber o quanto eu disponho da minha ponta de gôndola ou de uma entrada, de uma abertura de loja para uma determinada linha de produtos. Então, inverte a linha de raciocínio, traz para você mesmo essa inteligência comercial que você tem em relação aos expositores. Pessoal, fez sentido isso que a gente apresentou para vocês? Faz sentido? Deu para entender a importância da gente pensar o salão de vendas não só como uma ocupação, mas essa ocupação precisa ser estratégica. Né? Não basta eu olhar só para o produto, não entender o setor, não basta eu entender o setor se eu não entender o agrupamento desse tipo de setor. Então, por isso que é importante, por isso que a gente fala muito que trabalhar o layout da loja, por mais que a gente fala de layoutização, a gente precisa entender que o pensamento desse layout tem que ser estratégico, porque o cliente está tendo ali nada mais, nada menos que uma jornada dentro do seu ambiente de loja. Muito bem, a gente tem várias maneiras para ajudar vocês nisso. Nossas mídias, Instagram, YouTube, tem muito vídeo de conteúdo legal lá. A palestra vai estar lá, como as outras que a gente falou. Tem vídeos falando, séries de vídeos falando de layout de loja, falando de fachada, falando de conceito de atacarejo, de loja boutique. Tem muita coisa interessante lá no canal para vocês absorverem e aplicar na loja de vocês, como o nosso colega fez lá na loja dele em Goiás. Uma outra maneira é da gente atuar diretamente no negócio de vocês, projetando. Então a gente se coloca à disposição para fazer a reestruturação do salão de vendas de vocês, para a gente trabalhar o reposicionamento de marca, toda a identidade visual, organização da loja, com um projeto exclusivo para a loja de vocês. Legal, temos um cliente aqui, está fazendo um trabalho conosco também, uma alegria estar com eles aqui. Lá de Maringá, Paraná. É uma maneira também da gente poder ajudar vocês. E nós preparamos também para, dentro desse assunto tão importante, uma outra maneira que a gente está preparando para poder ajudar vocês também a ter uma melhor trabalhado o seu ponto de venda. Exatamente. A gente preparou um treinamento para você poder configurar a jornada de compra do seu cliente na sua loja, ajustando ali com as técnicas que a gente normalmente aplica no nosso projeto. Vocês vão entender esse conceito e principalmente trazer a ideia da memória afetiva para o seu cliente. Lembrem daquilo que eu falei. Se o cliente considerou a sua loja como um local onde ele vai comprar, ela tem que estar preparada para receber esse cliente de maneira estratégica. Tudo que a gente fala da estratégia, né, essa jornada de compra que o cliente faz dentro da sua loja, o resultado disso é a memória afetiva que ele vai ter dentro da sua loja. Né? Essa memória ela pode ter um saldo positivo ou um saldo negativo, depende de como é a experiência dele dentro da loja. Quando a gente fala que o saldo é positivo, essa loja vai ficar na memória desse cliente, você vai ser o número 1 na cabeça desse cliente, você vai ter a loja ali performando muito melhor, e é o que a gente chama dentro do centro traço de ciclo da felicidade, que é onde, primeira coisa, o seu cliente vai estar satisfeito. Seu cliente satisfeito, cada vez ele vai comprando mais, né? Porque ele conhece sua loja, a primeira loja na cabeça dele é a sua, ele volta mais vezes, a sua loja vendendo mais, uma loja mais lucrativa, performando melhor o salão de vendas, né? Mais equalizada comercialmente, com a ocupação de loja. Com isso, o seu negócio fica mais saudável, você como dono do negócio mais feliz, com poder de investimento para reinvestir no negócio, fazer o negócio crescer, expandir a loja, abrir uma segunda unidade, enfim. Você está com o negócio saudável para continuar reinvestindo na loja, reinvestindo nos seus colaboradores, mantendo a sua equipe engajada, porque isso é importante, você
ter um ambiente de loja preparado, mas a equipe está engajada dentro desse ambiente de loja. Por isso que é importante, porque o funcionário engajado, a equipe engajada, trata melhor o cliente, mantém essa estratégia, essa organização de loja pensada, mantém ativa no dia a dia da loja, que ali a gente fala, no dia a dia onde o bicho pega. Eu quero ver, depois de começar a vender, começar a ter ruptura, se o pessoal vai reabastecer. Então, isso é importante, no dia a dia manter a estratégia, atendendo melhor os clientes, e você fecha o ciclo. Cliente satisfeito, enche e assim vai. Para que você possa continuar o aprofundamento desse conteúdo, a gente tem um treinamento especial para você que é lojista, para a sua equipe de reposição, para os seus gerentes de loja. O treinamento faz com que você aprenda a aplicar na prática aí no seu negócio as técnicas do layout estratégico na jornada de compra do cliente do seu negócio. Exato, nessa palestra aqui a gente não consegue aprofundar tudo o que precisa para você conseguir passo a passo aplicar no seu negócio, conseguir levantar os dados de maneira eficiente e saber como aplicar isso dentro da sua loja. Por isso o treinamento é ideal para você que quer aplicar isso e trabalhar a sua loja já com alta performance. Então não perca tempo, aqui na descrição do vídeo tem o link para que você possa adquirir esse treinamento. Lá também você vai entender quais são os módulos, o passo a passo de cada um dos conteúdos que a gente traz para você e que certamente vai transformar e fazer você gerenciar de maneira mais estratégica o metro quadrado da sua loja, do seu salão de vendas. É uma maneira de você olhar para a sua loja diferente do que os seus concorrentes olham e você vai estar muito na frente deles. Vai na descrição desse vídeo e adquira o seu treinamento. A gente se vê do outro lado, lá no treinamento. Um grande abraço, sucesso e até lá!